Proteção de Deus, damos aberto a reunião ordinária, 19ª sessão ordinária da Comissão Especial de Inquérito da Comurg. Eu vou pedir para o vereador Henrique Alves, que faça a leitura da ata da 18ª reunião ordinária. Obrigado, presidente. Ata da 18ª sessão ordinária da Comissão Especial de Inquérito da Comurg. Aos 9 dias do mês de maio de 2023, às 14h10, foi aberta a 18ª sessão extraordinária da Comissão Especial de Inquérito, SEI, para investigar irregularidades da administração e dívidas da Companhia Municipal de Urbanização Comurg com o Instituto Municipal de Assistência de Saúde dos Servidores de Goiânia, Instituto Nacional de Seguro Social e o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, fornecedores, incluído pelo requerimento 575/2023, publicado no Diário Oficial 8004, de 14 de março de 2023, suplemento. Como primeiro ato, o presidente Ronilson Reis pediu que o vereador relator Thiago fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Submetida à votação, a ata foi aprovada. Em seguida, foi aprovado o requerimento a fim de que todas as oitivas sejam feitas até o dia 17 de maio, para que o relatório seja entregue até o dia 30 de maio. Em seguida, o vereador Ronilson Reis iniciou a oitiva do senhor Rubens José Filete, que estava acompanhado do seu advogado, Dr. Vandir Alain de Oliveira, OAB 27673. A testemunha fora devidamente compromissada e a íntegra da oitiva encontra-se no perfil do YouTube da Câmara Municipal de Goiânia. Encerrada a oitiva e não havendo mais nada a tratar, a sessão foi encerrada às 15h40 e convocada outra para quarta-feira, dia 10 de maio, às 14 horas. Presentes os vereadores Ronilson Reis, Elton Lemos, Thiago Guiotti, Henrique Alves, Pedro Aslon Júnior, Isaías Ribeiro e Paulo Henrique. Secretariou a sessão o servidor João Vitor Machado, fez assessoria de imprensa da comissão o servidor Marcos Coelho da Silva e o procurador Matheus Camille Ferreira assessorou juridicamente o colegiado. Lida a ata, presidente. Em votação, favorável à permanência da comissão, os contrários se manifestem. Aprovado a ata da 18ª sessão ordinária da Comissão Especial de Inquérito. Os membros assinem, por favor, essa ata. Hoje, nós vamos ter aqui, para prestar esclarecimento, sexta SEI, a senhora Lília Souza e Silva Parreira. A senhora é a senhora Lília? Por gentileza, senta na outra cadeira e já pode puxar o microfone para a senhora clica lá, alguém ajuda ela lá, no verde. A Comissão Especial de Inquérito para investigar irregularidades na administração da Companhia Municipal de Urbanização Comurg, com o Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia, IMAS, Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, fornecedores, contratos e aditivo, instituída pelo requerimento número 575/2023, autos número 12.19.20.23/21, publicado no Diário Oficial do Município, número 8004, de 14 de março de 2023. Suplemento. Vem por seu presidente, vereador Ronilson Reis, conforme deliberação da comissão em sua reunião ocorrida no dia 29/3/2023, intimar a Vossa Senhoria para comparecer à reunião da Comissão Especial de Inquérito, que se realizará na quarta-feira, dia 10 de 2023, às 14 horas, na sala das reuniões das comissões, segundo andar da Câmara Municipal de Goiânia, situado na Avenida do Goiás, número 2001, setor central, nessa capital, na condição de testemunha para prestar esclarecimentos junto a esta SEI. Deixando bem claro, senhora Lília, que nós não estamos aqui para emissão de juízo de valor. Simplesmente a SEI está aqui para investigar, colher as informações e dos fatos que outrora foram apresentados.
A senhora foi convocada como testemunha para a Comissão Especial de Inquérito que investiga irregularidades na administração da Companhia Municipal de Urbanização Comurg, com o Instituto Municipal de Assistência Social à Saúde, Instituto Nacional de Seguro Social, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, fornecedores, contratos e aditivos. A senhora se compromete em dizer a verdade, somente a verdade, nas respostas e perguntas que ali serão feitas? Sim. Desta forma, a senhora está compromissada na forma da lei e tem o dever legal de dizer a verdade, sob a pena de responder criminalmente. Saliento ainda que o direito do silêncio em relação às questões que possam incriminá-la só tem o direito de permanecer em silêncio. Obrigado. Moça, aqui está na base do Red Bull agora. Você aguenta. O artigo 202 do CPP, 203 do CPP. O rito da SEI, ela está elencada no Código de Processo Penal. E nós cumprimos, a SEI cumpre estritamente todo o rito do Código de Processo Penal. E resguardando o direito da senhora, o direito constitucional que a senhora tem de resguardar esse direito. A SEI está aqui para isso também. Senhora Lília, por gentileza, qual que é o nome completo da senhora? Lilian Souza e Silva Parreira. Lília Souza e Silva Parreira? Sim. Qual que é a função que a senhora exercia na SRI? Secretária Executiva de Relações Institucionais. Então, a senhora, em tese, é a 02 da Secretaria? Sim. Na questão de hierarquia da Secretaria? Sim. A senhora foi indicação de quem para essa Secretaria? Valéria. Oi? Secretária Valéria. Da secretária Valéria? Sim. Atualmente, a senhora trabalha com ela? Não. Não? Não. A senhora já exerceu algum cargo de gestão? Sim. Eu sou engenheira civil, formada há 18 anos, e há 16 anos eu atuo na área de assessoria a prefeituras do interior com aprovação de projetos junto aos ministérios, de convênios, emendas, e já atuei também na gestão, junto com a Valéria também, na Secretaria de Captação de Projetos e Recursos. Então, a senhora é engenheira, já participou, já assumiu outros cargos de gestão. Onde que foi esses cargos? Foi em Aparecida? Em Aparecida, e eu tenho uma empresa que a gente presta assessoria, tem 16 anos, para prefeituras. Então, a senhora tem uma larga experiência, então? Bastante. No poder público. Ok. A senhora sabe me informar qual que foi os contratos que a SRI celebrou com a Comurg? Sim, contrato 012. Ela já fez o juramento, ela. Não tem problema, não. O vereador Henrique Alves questionou se ela fez o juramento aí. Então, é porque eu não tinha visto, mas é normal. Minhas escusas, presidente. Tranquilo. Contrato 012/2022 e eu acredito 033. Só me recordo. A senhora sabe o valor desses contratos? O primeiro foi em torno de 12 milhões e o outro eu não me recordo bem. O valor não. Esse de 12 milhões é referente ao quê? Às praças? Sim, praças e equipamentos públicos. E os CRAS? Não, os CRAS não é da SRI. No caso, não é que não era da SRI, porque as emendas, elas eram de responsabilidade até da CEINFRA, né? Então, os CRAS, eles são das emendas municipais, não estavam sob nossa responsabilidade. Tá, mas esse 012 aqui, de 12 milhões, era referente às emendas, não é isso? Dos vereadores? Aham. Tá. Foi a senhora que atestou os pagamentos adiantados desses contratos? Não. A senhora sabe informar quem que foi que atestou? Eu acredito que foi a secretária. A secretária da pasta. Foi secretário da pasta? Sim, junto com o CADECA, né? Porque pagamentos na Prefeitura de Goiânia acima de R$50 mil tem que passar por uma comissão. Tá.
A senhora exercia a função de secretária executiva. Sim. O que o secretário executivo da SRI faz, então? Eu acompanhava todos os processos de convênios e que também coordenava a equipe de engenharia. Acompanhava os convênios junto à Caixa, junto aos ministérios, junto à SEMAD do Estado, Segov do Estado, e acompanhava também com alguns vereadores aqui, nas emendas. Senhora Lília, a senhora tinha alguma decisão sobre a elaboração desses contratos, não? Eu participei da elaboração de todos os projetos das emendas municipais. Projeto técnico de engenharia. E participei também da elaboração do projeto básico. Tá, mas esses projetos de engenharia, quem que assinava por eles? Os técnicos, engenheiro, arquiteto. Tem uma pessoa específica que ela é responsável? Não, tem uma equipe, né? Foram, só de emendas foram 120 projetos, então, municipais, né? Então, tinha uma equipe de engenharia na Tá, mas referente ao contrato, o contrato 12. Tinha vários arquitetos. São 50 praças. A gente tinha em torno entre 4 e 5 arquitetos, porque a equipe ela variava, e em torno de 3, 4 engenheiros civis, um agrimensor, um engenheiro eletricista. O senhor sabe me informar? Então, cada praça dessa aqui tinha um técnico? Tinha. Não é que cada um tinha, né? Ele era distribuído dentro da equipe, a elaboração. Aqui nós temos aqui a praça aqui do... Construção de uma praça da Bandeira. No bairro Goiás. Sim. Quem assinou isso aqui foi a engenheira Bárbara Moraes. O senhor conhece ela, não? Conheço. Aí nós temos outra aqui, que é Praça Residencial Português. Quem atestou... Quem assinou? Quem assinou o projeto foi a engenheira Ana Luísa Almeida. Sim. Essas engenheiras é cargo comissionado ou são técnicos de carreira da prefeitura? Alguns, eles eram da CEINFRA e eram disponibilizados para a SRI e outros eram comissionados. Entendi. Esses projetos, Lília, Sim. porque como você participou diretamente da elaboração desses projetos, essas planilhas orçamentárias, todas essas planilhas orçamentárias, elas iam anexadas junto aos contratos? Sim. Quando as praças das emendas municipais, inicialmente a ideia era de fazer a licitação, mas devido ao prazo, né, porque as emendas, o final, né, do processo delas se dá em maio, porque tem o prazo de 120 dias depois da publicação da lei orçamentária e depois mais 30 dias, então a gente recebe em torno de maio. Particularmente as de 2021, a Valéria assumiu, acredito que em abril, eu assumi em final de junho, a equipe começou a trabalhar em julho, mais ou menos, na elaboração. Entendi. Ô, Lília? Você perguntou em relação às tabelas, né? As planilhas orçamentárias. Então, as planilhas orçamentárias, toda a documentação técnica, ela foi redigida baseada na instrução normativa do TCM para contratação de obras públicas. Então, a gente seguiu o rito de como se fosse uma contratação normal por meio de administração indireta, licitação. Então, toda essa documentação é exigida. A gente fez levantamento planeutimétrico, planta arquitetônica, projeto arquitetônico ou urbanístico, memorial descritivo, memória de cálculo. Quando era um projeto que havia cobertura, a gente tinha que fazer laudo de sondagem, que até que era do vereador Pedro Zulão também. Então, tem laudo de sondagem, projetos complementares, elétrico, hidrossanitário, estrutural. Então, depende do tipo de execução. Mas seguiu toda a instrução normativa do TCM. Tá. O que me chama a atenção, Lília, é que nessa planilha orçamentária, aqui ela vem constando os itens Sim. que vai ser executado ali na praça. Sim. Um exemplo, 15 bancos, 20 luminárias,
uma série de situações que compõem ali a reforma e adequação da praça. Sim. Então, esse material aqui, essa planilha, ela é celebrada junto com o contrato. Sim. E tem um valor específico. Tem um valor Um específico. exemplo, se foi destinado 300 mil para essa praça, vocês vão pegar os 300 mil e se adequar nessa praça de equipamentos e o que pode ser feito com esse dinheiro para melhorar essa praça. Sim. É isso? O rito foi o seguinte, a gente conversou com cada equipe de vereador para poder definir o que seria executado, porque alguns valores de emendas eles estavam bem baixos. Então, foi definido junto com o vereador ou com quem o vereador indicou para a gente conversar. Então, foi elaborado um projeto específico para cada valor de emenda. E o que está incluso aí tem que ser executado. Pode ser que toda obra de engenharia passe por alguma necessidade de adequação. Nesse caso, consta em contrato que pode ser feito o as-built pela empresa contratada e fazer o acerto, a readequação, deduzindo ou adicionando o serviço que foi alterado. É normal fazer o contrato e essa planilha, do jeito que está aqui, porque tem um memorial descritivo, com tudo que vai fazer na praça. Memória de cálculo. É normal que faça este aqui, com o contrato, o memorial descritivo, está constando aqui X, e fazer só a metade? É normal acontecer isso? Não, não é normal. Eu acompanhei também, durante o período que eu estava, a questão da execução. O que a Comurg apontou para a gente? A quantidade de obras é grande. A demanda deles de material e equipamento, o volume era grande para atender todas. Então, o que eles conversaram? A gente vai executar, tentar atender o maior número de regiões, a gente vai colocar uma quantidade X e, no final do contrato, a gente vai retornar e fazer a implantação dos demais equipamentos, para, assim, fazer o as-built e a entrega definitiva das obras. Olha só, Lília, consta que a senhora foi designada como gestora e fiscal do contrato. Gestora. Pela portaria 006 de 2022. Só gestora. Só gestora, né? Sim. Do contrato. De 12.234. Sim. Olha só o que está me assustando. Essa praça, essa aqui é um dos exemplos que eu vou dar para a senhora. Essa praça aqui, que é a Praça da Bandeira, eu fiz uma visita em loco com ela, com a equipe, e ela foi tema de matéria jornalística. Essa praça, conforme o saldo que foi enviado, conforme o contrato que foi enviado para ela, essa aqui... Posso ver essa planilha? Posso. Vou mostrar daqui a pouco para a senhora. Essa praça do Residencial Português. Essa praça está concluída, está constando no sistema que ela foi concluída. E ela foi destinado 489.375. Aqui está faltando 2 parques infantil com 2 torres, R$40 mil. Carrossel, R$9 mil. Tabela de basquete, R$3 mil. Kit vôlei, R$2 mil. Banco, 7 bancos, R$3 mil. No total, a praça está tendo um prejuízo aqui de R$63 mil. E consta na planilha da Comurg que ela foi concluída. Essa foi a primeira praça que eu descobri que tinha esse déficit, que a Comurg não cumpriu com o contrato, conforme a planilha orçamentária, o memorial descritivo e o contrato que foi estipulado pelo valor. Ou seja, o poder público, o erário, foi surrupiado. Agora, a senhora me acabou de falar para mim que realmente existia essa prática. Como que a Comurg a prefeitura faz um contrato com a Comurg para uma prestação de serviço? Aí a senhora tem ciência que realmente
Eles falam, não, porque é o volume de obra. Ora, se tem volume de obra, como é que faz um contrato com a empresa que não tem capacidade de executar a obra? Aí, só essa praça teve um prejuízo de R$63 mil. Eu já marquei visitas em loco amanhã, com a equipe técnica, para verificar as outras praças se estão na mesma condição que, segundo eles, segundo a Comurg, tem aí 17 praças que foram feitas. Ou seja, tem mais 33 praças que não concluíram, não fizeram nada. E o contrato já venceu. Então, assim, Lília, não estou te fazendo pergunta, eu estou fazendo uma narrativa, mas o que me estranha é a senhora é gestora do contrato e está ciente disso aqui. E tendo que... A senhora representa a prefeitura, a senhora tinha a obrigação de cobrar, falou assim, não, tem que ser cumprido na íntegra. Ora, porque tem muito volume de obra, eu não vou fazer. Bom, então, a Comurg não tem capacidade técnica para fazer 50 praças. Aí o poder público vai tomar prejuízo? As emendas parlamentares dos vereadores? O contribuinte lá na ponta que mora no bairro vai tomar prejuízo? Então me fica esse questionamento. Alguém vai tomar prejuízo nessa situação. Quem vai tomar prejuízo? A prefeitura. Ou vocês acreditam que a Comurg vai voltar lá e refazer o serviço 2 vezes? O item 7.9 do contrato que diz: os pagamentos pelos serviços prestados em decorrência deste contrato somente serão realizados em conformidade com as medições e faturas mensais apresentadas à Secretaria de Relações Institucionais, devidamente analisada pelos setores competentes, observando-se os quantitativos e composições custo. Senhora Lília, a senhora que foi a secretária executiva e falou que estava inteiramente trabalhando sobre os contratos, a senhora tem conhecimento dessa cláusula dos contratos 7.9? Então, voltando aqui ao assunto anterior, eu, como gestora, acompanhei o processo até outubro, que as obras deram início em 21 de junho, e em outubro, na exoneração em massa da prefeitura, eu também fui exonerada. E a gente fez as devidas notificações à Comurg em relação à continuidade e à obediência ao contrato e às planilhas. A senhora tem essas notificações expedidas por vocês? E a Valéria entregou aqui para vocês o dia que a gente o dia que ela esteve aqui. Ela entregou para quem? Para o pessoal da sua equipe. Tá, João, verifica para mim essas notificações. E a outra questão as obras ainda não haviam sido entregues até o momento da nossa exoneração. Então, o que acontece? As obras, mesmo tendo feito o adiantamento, a gente estava acompanhando de forma técnica, fazendo os relatórios de acompanhamento, e iria efetuar a regularização dos relatórios mediante a execução das 10 primeiras praças. E ali deveria ser entregue totalmente equipada. A gente não conseguiu acompanhar, porque em outubro fomos exonerados e as 10 primeiras praças não haviam sido entregues. Então, só voltando ao assunto. A cláusula tem conhecimento. A senhora tem conhecimento? Tem. Vou repetir para a senhora a cláusula. Os pagamentos pelos serviços prestados em decorrência deste contrato, falando do contrato 012 de 2022, somente serão realizados em conformidade com as medições e faturas mensais apresentadas à Secretaria de Relações Institucionais, devidamente analisadas pelos setores competentes, observando-se os quantitativos e composições de custo. A senhora tem conhecimento que a SRI fez o pagamento adiantado para a Comurg? Tem conhecimento. A senhora sabe me informar que quem foi que atestou a nota de pagamento? Eu acredito que foi a secretária, Valéria Peterson. A própria secretária? A secretária, junto com a comissão que analisa os pagamentos acima de R$50 mil na Prefeitura de Goiânia.
senhora sabe me dizer se esse rito foi seguido? No dia 10/6/2022, 2 dias após ter dado a ordem de serviço, foi dado o pagamento para a Comurg. Descumprimento o contrato. Havia sido iniciada alguma obra? A senhora sabe informar isso? Não, a obra foi iniciada em 21 de junho. As obras foram iniciadas em 21 de junho. Só sabe me informar se eles compraram algum material? Eu acredito que sim. Porque após o pagamento, lógico que depois de um certo prazo, houve o início das obras. Como gestora do contrato, a senhora acompanhou onde foi o gasto pela Comurg, o dinheiro antecipado? Sou gestora do contrato junto da SRI, eu não trabalho na Comurg. Tá. Ok. Mas a senhora não acompanhava as obras que a Comurg fazia? Eu acompanhava as obras, sim. Tá. E no caso dessas obras que foram feitas faltando equipamentos? Conforme eu expliquei aqui agorinha atrás. As obras não foram entregues, os pacotes de 10 obras iniciais, elas não foram entregues. Uhum. No nosso primeiro relatório, que deveria ser a cada 2 meses que houve atraso, e nós notificamos a Comurg para poder atender ao cronograma proposto, ela não foi entregue dentro do prazo que estávamos na secretaria. Então, houve a cobrança. Era para ter sido executado. A senhora sabe me dizer se eles utilizaram esse recurso para a compra dos insumos? Então, eu acredito que sim, porque após esse pagamento, em 21 de junho, teve o início das obras. A senhora pode nos dizer por que a cronologia feita no processo para a execução das obras não foi cumprida? Então, a Comurg, ela teve as alegações dela e, a todo momento, até a época da nossa exoneração, eles haviam se comprometido e garantido que executaria dentro do prazo. Quais os critérios para a cronologia da execução das obras? Só sabe me falar? Os critérios. Quais os critérios para a cronologia da execução das obras? Só sabe me falar isso aí? Ordem de prioridade ou período de execução? Ordem de prioridade. Ordem de prioridade foi atender o máximo de regiões possíveis da cidade de Goiânia. As primeiras 10 praças. As primeiras 10 praças. Uhum. Foi escolhido aleatoriamente? Aleatoriamente. A senhora sabe me falar quais seriam realizadas primeiro e quais as obras ficariam para o final? A gente definiu que seria, em cada pacote de 10, a gente colocaria uma quantidade X de construções novas e uma quantidade X de revitalizações e academias, a implantação de apenas de academias. Quem que decidiu isso aí? Nós, as primeiras 10 foi a nossa equipe que definiu isso daí. Para atender o maior número de regiões, a gente pegou a lista das emendas que eram numeradas e definiu. Colocamos uma quantidade de construção, quantidade de revitalização e tentou atender as regiões de Goiânia. Depois, seguiu uma questão de logística para poder fazer a execução, porque a questão de atender várias regiões estava dificultando a execução em relação à equipe, transporte de materiais. Então, era melhor ser agrupado numa determinada região. A senhora me falou que a SRI notificou a Comurg. Sim. Mas a senhora enxergava possivelmente que a Comurg não ia dar conta de cumprir esse contrato? Olha, a gente acreditava que eles iriam conseguir, porque a partir de um certo momento eles deram uma acelerada nas obras. Deixa eu só te fazer uma comparação aqui, só para você entender. Essa construção dessa praça aqui do Português, isso aqui foi uma emenda do vereador Felisberto Tavares. Nessa praça, calculando a obra e naquilo que faltou
Um exemplo, nós temos aqui, para colocar na planilha de 12 bancos, foi colocado somente 4 bancos. Resumindo todo isso aqui, teve um déficit aqui de R$63 mil sobre essa praça. Eles entregaram a obra? Concluíram a obra. Deram entrega à obra para a prefeitura. Quem assinou o recebimento da obra? Não, o recebimento não chegou para a gente ainda, só apareceu concluído na documentação. Porque tem que ser recebido pela equipe técnica da SRI, porque tem um engenheiro que acompanha. Faltou 63 mil. Uhum. Agora, esta outra praça, essa praça aqui da Bandeira, essa aqui foi uma emenda do vereador Clécio Alves. E, por incrível que pareça, essa praça aqui, a Comurg foi bem benevolente com ela. De 5 bancos, eles aumentaram mais 11, foram para 16. Não constava academia ao ar livre. Eles colocaram academia ao ar livre. De lixeira, eles aumentou 7. Aí eles aumentou no parque infantil um balanço com 2 escorregador e uma gangorra. De 7 postes, luminária, eles colocaram 20. As luminárias não são por conta da Comurg. A parte da iluminação das emendas municipais com a cargo da execução da CEINFRA. Não, aqui eu não estou falando se é responsabilidade da Comurg. Eu estou falando que de 7 postes aumentaram aumentaram 20 postes. Ou seja, havia interferência na SRI para favorecer o vereador Clécio Alves? De forma alguma. Por que as primeiras praças que saíram em Goiânia foi a dele? Das emendas? Das emendas. Não, não foi não. Pode pegar o pacote de 10 praças aí, que inclusive está assinado por mim. As notificações estão aqui? Então, assim, a prefeitura, aos amigos, tudo. Aos inimigos, o rigor da lei. Aí nós temos uma praça aqui, eu até anotei aqui esse termo em latim, aqui nós só tem advogado aqui, eu até brinquei com o assessor meu, então essa aqui foi extra petite, né? Colocaram com excesso, aumentaram quase R$50 mil de materiais nessa praça. Tiraram de uma e aumentaram em outras. O que eu estou demonstrando aqui aos membros da CEI? Que não tinha uma fiscalização, e não tem uma fiscalização sobre esses contratos. Remessa foram feitos pagamentos adiantados, não tem um controle sobre as praças, sobre a prestação de serviço. Aonde que tinha que ter 12 bancos, só tem 4. Aonde que tinha que ter 5, eles colocaram 20. Então, assim, me estranha a forma operacional, o modus operandi que a Comurg opera e a SRI, que celebrou o contrato representando o poder público, deveria fiscalizar e sanar o problema e não sanou. Aí se passaram todo o período do contrato, o contrato venceu e as emendas dos vereadores aqui, ninguém sabe para onde foi. Segundo o diretor administrativo financeiro, Ricardo Itacarambi, foi usar essas emendas para pagar servidores, para pagar fornecedores e servidores. E eu tenho certeza que a Comurg não vai dar conta de executar as 30 e poucas praças e o poder público toma prejuízo por falta de cumprimento da legislação, pagamento adiantado. Até porque a legislação é bem clara. Você contrata a empresa, presta o serviço, faz a medição, faz o empenho, emite a nota, faz o pagamento. Aí é tudo o contrário. Envia o dinheiro para a Comurg some com o dinheiro, paga outras prioridades e a população toma o prejuízo e os vereadores ficam mal. Porque eu tenho uma praça lá no Veracruz lá que estou acabando o mandato e até hoje eu não consegui arrumar ela. Eu não sei para onde foi minha emenda. Dou por encerrado. Vereador
Tem um... Vereador Isaías, questão de ordem. Muito bom dia, muito boa tarde, senhor presidente, o Nilson, aos nobres pares, e muito boa tarde também à doutora Lilian Souza. Seja muito bem-vinda aqui a essa SEI. Lilian, no caso, foi quanto tempo que a senhora ficou na... Em torno de 1 ano e meio. 1 ano e meio, né? Eu vou voltar aqui no assunto, porque eu acho que ficou bem equivocado. Senhora Lília, eu gostaria que a senhora só afastasse um pouco o microfone, porque o pessoal da comunicação nossa, porque está sendo transmitido online e não está saindo a voz da senhora. Perdão, mais perto. Mais próximo, perdão, mais próximo. Aproximar. Ela quer, no caso, quer voltar aí, o presidente. Volto a palavra a Vossa Excelência. Sim. Senhora Lília, a questão de ordem foi passada para o vereador Mas eu Isaías não Ribeiro. falar, não? Não, a senhora teve um momento de falar da resposta da senhora. A questão de ordem está para o vereador Isaías, e ele vai fazer as perguntas para a senhora. Aqui o rito é o rito do processo penal. Tá bom. A gente faz as perguntas, a senhora responde. Ok. Faz quanto tempo que a senhora já saiu do cargo? Eu fui exonerada em outubro, retornei em dezembro e fui exonerada de novo em janeiro. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, mais 5 meses, né? Sim. A senhora está fora do cargo. Muito bem. Agora, a senhora foi, no caso, indicada por quem para o cargo? Pela secretária Valéria Peterson. Ela que, no caso, chamou a senhora para... Sim. Ok. No caso, como gestora do contrato, a senhora tinha ciência, no caso, de todo o teor do contrato? Sim. Tudo, né? Sim. Agora, as obras das praças deviam ter sido realizadas com as verbas, no caso das emendas impositivas, somente as emendas impositivas? Sim. Não teria outro valor, outro custo? Tinha o custo da questão da iluminação pública, que ficou sob a responsabilidade e custo da CEINFRA. Tá, então, a execução das praças não era 100% só das emendas, não. Tinha uma parte também que era a questão da CEINFRA. Sim. Entendi. No caso, quando a SRI resolveu firmar o contrato com a Comurg, eles tinham conhecimento, no caso da crise que existia no momento? Eles quem? No caso, a SRI tinha ciência da questão da Comurg, a dificuldade que a Comurg tinha, ou tem? Então, eu não vou poder responder por eles, né? A decisão de passar para a Comurg veio em relação à questão do prazo. Como eu falei, o início da elaboração dos projetos se deu em junho, de mais de 40, devido ao prazo ser até maio para as emendas voltarem. Então, acredito que em torno de outubro foi possível a entrega dos projetos e não tinha tempo hábil para poder fazer um pregão, procedimentos de pregão, de licitação, contratar, publicar e empenhar, né, dentro do período. Até essa questão de prazo para as obras, execução de obras, ela está bem inexequível, para falar a verdade. Entendi. No caso, na análise que foi feita pela SRI, no caso, era necessário a execução das praças, a antecipação, no caso de valores, era necessário antecipar esses valores e por quê? Essa decisão foi tomada pelos secretários, no nível hierárquico acima do meu. Mas a senhora não sabe dizer o porquê, não, né? Não. Ok. Não posso afirmar nada. Tá. Como secretária executiva, a senhora recebeu, no caso, algum pedido no sentido de prioridade, priorização de obras, no caso, no cronograma que foi executado? Não. Não, né? Não. Em relação a uma pergunta ali do vereador, só para
no caso, para concluir, depois que, no caso, o projeto de cada praça e feito o anexado ao contrato, ele pode ser, no caso, alterado mediante, seria qual circunstância? Mediante algum tipo, problemas técnicos para execução, talvez algum tipo de movimentação de terra ou alguma solicitação feita por algum morador que cria um grande problema para a gestão, falta de material ou falta de equipamento, pode haver alterações, isso aí está resguardado dentro do manual de recomendações básicas do TCU para acompanhamento de contratos e obras públicas. Entendi. Como é que a senhora define, no caso, a gestão da secretária, a passagem dela lá na SRI, a secretária Valéria Peterson? A secretária Valéria Peterson? Então, durante o prazo que a Valéria ficou lá, junto com a equipe, que foi em torno aí de 1 ano e meio, porque sem equipe também não é possível trabalhar, né? A gente acompanhou ela sobre, né, a gestão dela, em torno de 120 projetos de emendas municipais. Dentre eles, praças, campo sintético, quadra de esporte, aprovação também do Centro de Saúde e Bem-Estar Animal, deixa eu ver o que mais aqui, academia ao ar livre, playgrounds, deixa eu ver o que mais, emendas, aprovamos também emendas, as emendas PIX do Estado, ficou sob a nossa responsabilidade, dentre elas praças, também, até a questão da galeria de limpeza das galerias pluviais, nós acompanhamos, aprovamos, junto à SEMAD do Estado. Então, foi em torno de 120 emendas municipais, 8 emendas estaduais, que dentro delas tem mais de um objeto, dentro de uma emenda tinha 2 ou 3 ou 4 ou 5, 6 objetos. A gente aprovou também 15 projetos de recursos federais, dentre eles a maior obra de construção civil que hoje tem aqui na Prefeitura de Goiânia, que é a Casa da Mulher Brasileira, que já foi iniciada. A gente aprovou também a reforma do zoológico, que também deve estar acontecendo. Aprovamos várias obras de recurso federal, de CRAS, de centro de convivência, de centros de especialidades odontológicas, praças de lazer, ciclorrota, rota acessível, UBS. Então, assim, foram mais de 150 projetos que a Valéria aprovou dentro da secretaria, no prazo de 1 ano e meio. Ok. Lília, agradeço pelas respostas. Senhor presidente, me sinto contemplado com as respostas. Muito obrigado. Ok. Questão de ordem, vereador Henrique Alves. Bom dia, presidente Ronilson, vereadores, William, Isaías, Denício, doutora Lilian, que se faz presente aqui, como depoente aqui nessa sessão de hoje, todos que nos acompanham, imprensa. Presidente, eu gostaria apenas de fazer alguns comentários. Eu vou me abster de fazer questionamentos, até porque me sinto contemplado tanto pela fala de Vossa Excelência quanto pelo nosso amigo vereador Isaías. Mas me causou um certo espanto, né, e uma surpresa grande em relação àquilo que foi levantado aqui neste depoimento de hoje e nas constatações feitas por um motivo muito simples. Quando nós falamos de emendas impositivas, a própria figura da emenda impositiva, ela é vinculante, ou seja, se o vereador destinou 200 mil para determinada obra, para determinada entidade, tem que se aplicar 200 mil, não é mais e não é menos. Tanto que, como a própria doutora afirmou na sua fala,
Quando vai para lá uma emenda de 160 mil, você faz um projeto em cima de 160 mil. Você não pega uma emenda de 160 mil e faz um projeto de 200, porque a emenda ela tem um valor determinado e vinculante àquela obra para a qual ela foi destinada. Quando nós pegamos, e Vossa Excelência aqui citou 2 exemplos, né? Obras que foram feitas, os contratos, obviamente, continham praças da emenda do vereador X, 200 mil. Os projetos contemplavam um valor de 200 mil. Para chegar a 200 mil, X bancos, uma academia ao ar livre, um playground, obras de pista de caminhada, de ciclismo e assim sucessivamente. Quando a Comurg dá por entregue uma obra, e é importante até ver se houve o ateste por parte aí do engenheiro, por parte, né, se há o ateste dessas obras, isso é importante também. Mas quando você pega uma obra que está lá, 200 mil, só que na verdade está executado 150, aí já há um problema, e já há um descontrole muito grande por parte da empresa, principalmente gestão por parte da Comurg. E pior ainda quando você tem uma emenda de 160 e você encontra executado 210, 220. Está errado. Tem alguma coisa de estranha. Se a emenda é de 150, é 150 que tem que ter executado. Talvez você pode ter alguma coisa, um ajuste lá de 10%, talvez, razoável, dentro de um bom senso. Agora, julgo que é importante, inclusive, verificar nas outras emendas que foram cumpridas, para saber se realmente foram cumpridas os valores que constam das emendas e se o projeto realmente foi executado. E espero eu que seja. Se não, e aí não reputo nem a questão da SRI ou do prefeito, até porque é um contrato que está vencido, mas há uma falha muito grande de gestão por parte da empresa que está sendo investigada nessa SEI, que é a Comurg. Então, dou como sugestão essa ação por parte da SEI, até para saber se existe A ou B sendo beneficiado em relação à execução das emendas. Obrigado, presidente. Questão de ordem, vereador William Veloso. Boa tarde a todos, vereadores, demais presentes. Eu, da mesma forma que esse aqui não tá bom. Alô? Da mesma forma que o vereador Henrique comentou aqui, eu também me sinto contemplado com praticamente todas as perguntas que foram feitas aqui. Eu acabei riscando as minhas aqui no outro rascunho. Lilian, quero te perguntar, você colocou toda a obra, eu já mencionei aqui, eu tive empresa de engenharia durante uns 15 anos, construtora de obras grandes, então nós tínhamos o termo de conclusão de obra provisório, que é natural você concluir uma obra, pela grandeza dela, você conclui, mas é uma conclusão, que o nome já fala, provisório, para você depois fazer as adequações, o as-built, e depois ter a conclusão de obra completa ou definitiva, que geralmente ela é sucedida da liberação de um valor que fica bloqueado das obras. No caso desse contrato aqui, não só não teve o valor bloqueado, como teve o adiantamento, né? Isso aí a gente sabe que por necessidades aí de caixa da Comurg. Mas como que existia esse termo provisório de obras, se existia, qual que era o procedimento, qual que era o rito dele, e qual que era o prazo estipulado para a obra específica, depois do termo provisório, depois da entrega provisória, a entrega definitiva. Você tem esse dado? Então, o cronograma de execução previa a entrega das 10 primeiras obras num período de 2 meses após o início das mesmas.
a entrega não foi executada. A entrega não foi finalizada, né? As obras não foram finalizadas até o momento da nossa exoneração. Porém, nós fizemos as notificações para que a Comurg, empresa, regularizasse o cronograma da obra. Então, esse acompanhamento deve ter sido feito através da nova equipe da secretaria. Ressaltando aqui, a SRI, ela tem técnicos, tem o fiscal do contrato, tem o técnico engenheiro que acompanhava as obras diariamente, acompanhava toda a execução das obras. O que eu mencionei aqui é que até o período, em momento algum que eu disse que a empresa não precisava executar ou implantar todos os itens que constavam na planilha, e sim que até o momento da entrega desse cronograma, desse prazo de 2 meses, ou da entrega desse primeiro pacote de 10 praças, eles deveriam entregar completo. Não houve a entrega das obras, até o período que a equipe da Valéria ficou, não houve a entrega nem provisória das obras. Nem provisória, nem definitiva? Nem provisória. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, mas eu sei a resposta. Quantas obras foram concluídas durante a sua permanência na... Nenhuma. Nenhuma. E você saiu quando? Eu saí em outubro, final de outubro, depois voltei em dezembro e foi exonerado de novo em janeiro. Janeiro. E as obras eram para ter sido começadas quando? Em julho? Não, em junho, né? Elas foram iniciadas em junho, 21 de junho. Com 2 meses para serem executadas. Primeiro pacote. Tá. Senhor presidente, é só. Questão de ordem, vereador Denise Trindade. Bom, boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos presentes. Parabenizá-lo aí pela condução dos trabalhos da SEI, cumprimentar meus pares aí, vereador Isaías, vereador Veloso, cumprimentar a doutora Lília, que está nesse momento aqui, nessa oitiva aqui, cumprimentar todos que nos acompanham pela TV Câmara, a imprensa. Bom, senhor presidente, eu já me sinto contemplado, como tanto o William e o Henrique também, né, foram feito vários questionamentos, me sinto contemplado, e essas dúvidas vão, ao longo de ajuntar mais e mais informações para que, de fato, o nosso relator, o vereador Tiago Ghiotti, faça essa relatoria da melhor maneira possível. Tá? Obrigado. E eu vou pedir para me ausentar, que eu tenho um compromisso aqui, senhor presidente. Há mais de mês já reagendei ele 3 vezes. Se eu não for lá, complica a minha vida. Vou pedir licença a todos vocês. Excelência, tem que cumprir, né? Porque aí você não vai falar que é político, né? Que não cumpre horário. Oi. São 2 praças, João? Tem a praça a de 150 e a outra 170. Bandeiras. Questão de título, só para ficar registrado nessa reunião ordinária, eu pedi para a equipe para colocar no painel das praças, aqui teve a emenda do Solange Parque, a menor, e a que teve o mesmo valor da emenda. Essa praça aqui é a do Bandeiras. Vai passando aí para o pessoal ver. Só para as pessoas entenderem o que eu estou falando. E ver... já foi entregue, já tem até placa de inauguração lá dela. Essa praça aí é para ter 4 bancos, coloca 16 bancos. Aumentaram a quantidade de parquinho, não tinha parquinho, que constava aqui na planilha orçamentária. Espaço PET. Está 3 aqui, o espaço PET. Ou seja, a Comurg foi bem benevolente, né? Por se tratar de uma emenda do vereador Clécio Alves. Ou seja, eu costumo falar isso
no jurídico, extra petite, né? Sem pedir, colocaram lá para ele. Foi bom para o povo, né? Mas não cumpriu com a lei não foi cumprida. Aí as outras praças têm o prejuízo. Essa aqui é qual? Essa do Solange Parque. Essa aí não tem o PET, não, né? Não, só tem 3 bancos. Essa era para ter 12 bancos, só tem 3. Talvez eles achem que a população da região é menor, né? Aí decidiu por si só diminuir a quantidade de bancos. Então tá aí, gente. Questão de ordem, senhor presidente? Questão de ordem, vereador Isaías. Eu não sei se a depoente, no caso, ela queria colocar alguma coisa quando eu comecei a falar. Não, era questão da fiscalização que ela era feita e a questão da ordem de execução das obras que não foram, né? Eu até tinha aberto aqui a ordem delas, que não foram maioria do vereador Clécio Alves, e sim, foi bem dividida a questão das regiões. Ah, tá. Porque pode ser que a Comurg estava executando outras praças que não eram objeto das emendas, que também já foge do nosso contrato. Então, das emendas municipais do contrato 012, a maioria não era do Clécio Alves. Entendi. Não era só isso, presidente. Ok. Senhora Lília Souza e Silva Parreira. Lília, muito obrigado pela sua presença, pela sua boa vontade de contribuir com esta SEI, deixando bem claro que a senhora está aqui na condição de testemunha, esclarecendo algumas dúvidas destes vereadores, tá? Meu muito obrigado e agradeço os vereadores e questão de ordem, vereador Willy Veloso. Só para complementar, presidente, eu também quero parabenizar a Lilian pela exposição, muito segura, muito desacompanhada, inclusive, de advogado. Isso demonstra que você tinha conhecimento daquilo que, pelo menos, tem conhecimento daquilo que da função que você exercia naquela pasta. Então, só mesmo para te cumprimentar e nós que somos advogados, a gente costuma adquirir um feeling, assim, nas audiências, quando a gente nota que a pessoa está nervosa, está insegura, e da sua parte não foi demonstrado isso. Então, parabéns, viu? Obrigada. Mais uma vez, obrigado, tá, Lília, pelo seu comparecimento. Dou por encerrada esta reunião e convoco outra para segunda-feira.